A arte consegue retratar até mesmo momentos tristes que o nosso rio e cerrado passam, como um verdadeiro pedido de socorro. Neste episódio do Rio com Arte, o apelo da natureza para cuidarmos melhor de quem tanto cuida de nós. Cidades foram formadas às minhas margens, hidrelétricas foram construídas, estradas foram abertas, madeiras foram retiradas, areias extraídas dos meus cursos, áreas agrícolas ampliadas até muito perto de mim, e alguns pecuaristas viram minhas matas como um obstáculo para o acesso do gado às minhas águas, e simplesmente as eliminaram. Prédios se ergueram, alguns próximos demais. E nessa proximidade também existiu alegria. Clubes foram formados às minhas margens e sigo oferecendo lazer às pessoas que me buscam. Em algumas ocasiões, pedi socorro. Alguns humanos vieram me socorrer. Tive de gritar por ajuda. A mata ciliar estava morrendo. Jogavam objetos estranhos em mim. Virei depósito de lixo. Alguns plásticos e vidros começaram a me sufocar. E alguns seres bons vieram me socorrer. Hoje estou me recompondo, tentando voltar aos tempos de outrora. Gosto quando as pessoas me olham com amor, admiram a minha beleza e brincam comigo celebrando a vida delas e a minha. Trabalhar com material do lixo sempre foi o natural, né? Uma vez eu vi um grupo que eu acompanho falando assim que os construtores de instrumentos, né, ao longo da história sempre construíram os instrumentos com os materiais que tenham em abundância no seu meio ambiente, né? E aí os instrumentos antigos, tradicionais, são feitos de madeira, cabaça, cordas, que é o que tinha em abundância, né, naquele tempo. E hoje no nosso meio ambiente urbano, o material abundante é o material do lixo, né? O material reciclável. O Sesc Tocantins de Palmas abre um edital para ocupar uma praça que eles têm do lado de fora, que tem cubos de mais de 3 metros de altura, feito de metal. E aí de 3 em 3 meses algum artista participa dessa exposição e faz algum tipo de interferência nesse cubo, né? E aí eu inscrevi o meu projeto e a ideia foi construir um catador de lixo gigante, né? Que estaria segurando esse cubo como se fosse o fardo de material reciclável, né? E aí eu parti para um processo de protótipo, né? Eu construí um cubo em tamanho menor, fiz uma escultura pequena e fui vendo as possibilidades que teriam, né? Aí eu cheguei nessa ideia da mochila e aí abriu todo o conceito da exposição, né? Que é o catador que carrega um cubo bem maior do que o seu tamanho, que traz essa reflexão, né? Do tamanho da carga, do peso que ele carrega, o peso real mesmo, e o peso da importância do trabalho que ele faz coletando lixo e a desproporcionalidade assim, entre o que ganha o catador, que é a pessoa que faz o trabalho mais importante da cadeia industrial da reciclagem, né, comparado com a indústria que pega esse material e transforma em algo novo e essa renda não é distribuída de uma forma justa, né, para essas pessoas.
esse material se tornou assim uma alternativa viável para alguém que tenha criatividade, tenha vontade de construir coisas, de fazer, possibilitar essa experimentação mais livre, né? Sem a ideia de ter que comprar alguma coisa para poder fazer, né? E aí, ao longo do tempo, esse trabalho foi desenvolvendo e aí eu fui fazendo conexões, vendo que existem outras pessoas que trabalham com reciclagem, e fui vendo que isso era uma linha que eu realmente podia seguir, que tem outros artistas também nessa área. Com 16 anos, eu entrei para o grupo Faz de Conta, que é um grupo de teatro de bonecos daqui da cidade. E foi basicamente dentro desse grupo que foi minha formação artística, né? Que é um grupo que, além de apresentar as peças, constrói todos os cenários, todos os bonecos, né? E ali dentro eu pude desenvolver a questão da marcenaria. É um grupo que também trabalha com reciclagem, né? Os bonecos são feitos de materiais reciclados. Então eu juntei essa minha pesquisa, que já vinha da infância, de construir coisas, objetos, instrumentos, com a parte cenográfica, né? Então, o meu trabalho hoje é uma mistura disso, né? Dessa parte lúdica, cenográfica, que vem do teatro, com a reciclagem, com tudo que eu pesquiso. A nossa preocupação é de consumir, assim, né, de consumir um produto novo para gerar mais lixo, né, aquele produto que a gente vai consumir, ele vai ter que ser extraído da natureza, depois um dia ele vai virar lixo. Isso tudo é muito lixo, até no processo de criação de um isopor, né, isso gera lixo durante todo esse processo. Então a gente sempre foi muito preocupado com a produção dos materiais, o tanto de lixo que a produção dos materiais gera. Por conta disso, a gente pensou, bom, materiais descartados. Por conta também de um fator muito importante, a verba nunca dá. Então, para conseguir construir as coisas do jeito que a gente queria, a gente recorreu a materiais descartados. O primeiro tipo de boneco que minha mãe fez foi um boneco chamado Fantolixo, que ele é feito a partir de materiais descartados. Então, é pote de margarina, tampa de amaciante, pote de amaciante, esses potes assim de plástico em geral, papelão, que são descartados, e aí monta esse boneco que chama Fantolixo. E aí a gente usa assim N tipos de materiais, esses descartados de casa, né, que eu falei, potes de margarina e tal, mas tem de caixote de feira, de sacolão. A gente já até usou CPU de computador, aquela placa de computador, porque a gente precisava de um material muito resistente, horrível de trabalhar, horrível. Dá muito mais trabalho do que comprar na loja, mas a gente acredita que dá menos dano, né, para o todo. A gente acredita que é a maneira que a gente pode fazer a nossa parte. Essa aqui é a oficina do Grupo Faz de Conta, sejam bem-vindos. E um dos primeiros espetáculos que ela criou chama A Floresta que Era Verde. É um espetáculo que a gente mantém até hoje no nosso repertório, que ele traz essa reflexão sobre a natureza e aí, né, o que a gente está fazendo, estamos plantando, não estamos plantando, de trazer esse despertar na criança do interesse de plantar. O rio, assim, a natureza, né, é um lugar que sempre me fez pensar muito, assim, refletir. E é o lugar que eu gosto de ir para esvaziar o pensamento, assim, ficar mais em paz, né. Eu vejo que, assim, quem trabalha com arte, quem trabalha com criatividade, muitas vezes tem uma cabeça sempre pensando como mudar o mundo, né, como interferir
em todo lugar que você olha, você está pensando assim, como poderia ser diferente aquilo, o que você poderia fazer ali, né? E se, né? Dessa pergunta que surge todas as ideias, né? E aí quando eu me deparo no rio, vendo o fluxo da água, assim, na natureza, é um lugar que não tem nada para ser mudado, tudo é perfeito ali, né? Então, é a hora que você pode silenciar a sua mente e se conectar até com outro campo de ideias, assim, que vem de um lugar invisível, assim. O rio é interessante porque tem toda, né, a coisa da natureza em questão, que eu acho que tem a ver com arte, e tem a coisa dele ser água, e a água é fundamental, é essencial, e acho que a arte também é essencial na vida, porque senão a gente fica tão seco quanto se a gente não tivesse água. Apesar dos problemas naturais do rio Uberabinha, ele ainda sofre vários tipos de agressões. Nesta fotografia aérea, podemos ver que o terreno à sua margem foi preparado sem curva de nível. A extração de areia e cascalho junto ao leito, que também pode ser observado nesta foto. Mas é aqui que está o grande problema do rio: a poluição. É preciso iniciar já um trabalho para reverter esse processo, eliminando essa poluição que é lançada no rio. A água do rio Uberabinha eu já tinha uns 30 anos, já bebia a água dele. A água dele era limpa, limpinha da gente enxergar uma pedrinha desse tamanho lá, com 3 metros de fundura. Começou a sujar, já foi de 70 para cá. Nem o gado não bebe água nele agora. A natureza ela precisa ser respeitada nos seus ciclos. Então, se a gente hoje está no verão, a gente tem que olhar, né, para essas águas que caem, a gente tem que olhar para esse sol que brilha, que às vezes queima alguma planta. Quando chega o inverno, o outono e a primavera, a gente tem que respeitar, né, cada época. E respeitando essas épocas, a gente está respeitando também o nosso corpo. Porque se a gente atravessa esse mundo nesse respeito, a natureza também agradece. Então é muito assim triste a gente ver hoje, né, a questão do lixo, né, da má utilização dessa natureza, essa destruição desordenada, né? A gente vê aí o que está acontecendo na Amazônia, nos garimpos, aqui, né, na nossa cidade. A gente passa por alguns bairros, perto da minha casa mesmo, alguns lixões assim, que eu fico pensando como que pode as pessoas fazerem tanto descarte de uma maneira tão inconsciente, né? Então, se a gente pode, na nossa consciência, viver dia a dia, tentando ser melhor, né? Cuidando do nosso lixo, cuidando do que a gente come, cuidando do que a gente pensa, do que a gente fala, a gente já está respeitando essa natureza. E é uma natureza que perpassa, né, pelo nosso corpo, pela nossa alma, pelo nosso espírito, por todo esse sentido integral, né, do ser humano.